Pessoal, vamos falar um pouco sobre a prisão temporária. A prisão em flagrante, ela tem regulamentação no Código de Processo Penal, artigos 302 e seguintes. A prisão preventiva tem a regulamentação nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. A prisão temporária, no entanto, ela tem uma lei especial. Então, ela está fora do Código de Processo Penal. Ela tem previsão na Lei 7.960 de 89. E, por óbvio, as normas constitucionais e aquelas oriundas de tratados dos quais o Brasil é signatário também incidem sobre essa modalidade prisional. Trata-se a prisão temporária de uma prisão processual que incide somente na fase de investigação policial, diferentemente, então, do que acontece com a prisão em flagrante, que acontece no momento da prática delitiva, e da prisão preventiva, que pode acontecer tanto na fase de investigação quanto na fase processual. A prisão temporária, diferentemente da prisão preventiva, tem uma duração definida em lei, que será de 5 dias, com uma prorrogação só, por mais 5 dias, no caso de crime que não é hediondo, e o prazo de 30 dias, com uma só prorrogação por mais 30 dias, no caso de delito hediondo. Vejam que essa prisão, ela determina que o preso temporário fique separado dos demais. E este preso pode ser a qualquer momento, durante o período de encarceramento, convocado pelo juiz para prestar esclarecimentos. Ademais, é importante salientar que os legitimados para requerer essa prisão são apenas a autoridade policial e o Ministério Público, diferindo também da prisão preventiva, que pode ser requerida pela autoridade policial, pelo Ministério Público, pelo querelante, ação penal privada, e também pelo assistente de acusação. A prisão temporária é decretada por um juiz de direito, assim como a prisão preventiva, e assim como a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, conforme estabelecido no seu próprio texto da lei especial e também em decisões recentes dos tribunais. E notem, essa prisão, ela precisa que seja demonstrada a necessidade absoluta do aprisionamento para algum tipo de benefício da investigação policial. Isso deve ser feito quando é pleiteada a prisão, seja pela autoridade policial, seja pelo Ministério Público, e também quando é pedida a renovação da prisão temporária por mais algum prazo pela autoridade policial ou também pelo Ministério Público. E essa demonstração de absoluta utilidade da prisão temporária deve constar na decisão judicial e deve ser baseada em dados absolutamente concretos. O que isso quer dizer? Em acontecimentos e não em possibilidades ou em acontecimentos que podem eventualmente surgir. Dito isso, é importante examinar que nós temos uma fórmula para a decretação de prisão temporária. A fórmula é: para a prisão temporária ser decretada, devemos ter presentes os incisos 1 e ou 2 mais o 3. O que significa que nós podemos ter prisão temporária quando a combinação do inciso 1 e do inciso 3 do artigo 1º da lei especial estão presentes. Também pode haver prisão temporária quando estão presentes o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 1º da lei especial. Mas pode acontecer uma situação em que os incisos 1 e 2 estão conjugados com o inciso 3, permitindo também o aprisionamento temporário. Quando é decretada a prisão temporária fora dos moldes legais, essa prisão é ilegal e ela pode ser confrontada mediante relaxamento da prisão temporária. Quando ela se torna desnecessária em razão de algum evento, ela pode ser confrontada por uma peça de revogação da prisão temporária. Caso o Ministério Público faça o pleito de prisão temporária e o juiz negue, o Ministério Público pode apresentar, interpor, melhor dizendo, um recurso em sentido estrito do artigo 581 do Código de Processo Penal. Agora, vamos examinar o que diz o artigo 1º da Lei da Prisão Temporária, que é absolutamente relevante para o nosso estudo. A primeira coisa é que, diante da fórmula que foi retromencionada, vocês devem ter em mente que é no inciso 3º, presente em qualquer das formatações
de decretação da prisão temporária que está o rol taxativo de crimes em que cabe prisão temporária. Daí o motivo de, em qualquer dos formatos possíveis, estar sempre o inciso terceiro presente. Já o inciso 1º do artigo 1º da lei especial diz o seguinte, que caberá prisão temporária quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Vejam que a palavra é imprescindível, e é imprescindível para as investigações. Logo, a despeito de uma série de críticas bastante acertadas a essa modalidade prisional, inclusive discutindo sua constitucionalidade ou não, essa prisão, quando alvo de pedido pela autoridade policial ou Ministério Público e decidida pelo juiz, ela deve ter uma demonstração de que o aprisionamento é absolutamente imprescindível. E imprescindível para a produção de uma prova importante. Além disso, deve ser demonstrada que sem a prisão, essa prova sofre o risco de não ser produzida. Veja então que nós temos 3 elementos que devem ser demonstrados para que a decretação de uma prisão temporária com base no inciso 1 seja feito. Eu faço uma tratativa disso neste livro, que é coordenado pelo professor Luiz Regis Prado e pelos colegas Luiz Roberto Gomes e Mário Coimbra, que é chamado de Direito Penal Constitucional, a desconstrução do sistema penal. E também comento alguma coisa nessa obra com o professor Luiz Regis Prado sobre prisão preventiva especificamente. Recomendo também, meus amigos, outras obras que tratam do tema em seus textos, como o Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, do Alexandre Moraes da Rosa, a obra dos professores Nestor Távora e Osmar Rodrigues Alencar, e também recomendo a obra de um dos meus professores da época da graduação e hoje meu colega, o professor Leonis Batiste. Um interessantíssimo livro sobre o processo penal. Mas vejam que essa imprescindibilidade deve ser bastante bem demonstrada e construída no pleito, sempre com base em dados concretos e nunca com base em ilações. E isso deve transpassar também para a decisão judicial que deferir uma prisão baseada nesse inciso 1º em combinação com o inciso 3º. No caso de renovação da prisão temporária, é imprescindível que haja demonstração de elementos novos de que aquela renovação é ainda imprescindível para que haja a produção de uma prova importante, sem a qual a prisão não será possível. Então, não se pode simplesmente copiar e colar o pedido primário no pedido de renovação e esperar que seja deferido. E se isso for deferido, ou a decisão de deferimento for uma decisão idêntica à anterior, estamos certamente diante de uma ilegalidade. O inciso 2º, ele contém uma outra previsão, que diz o seguinte, que será possível a prisão temporária, em combinação com o inciso 3º, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para a sua identidade. Então, notem uma situação absolutamente interessante acerca desse dispositivo. Agora, vejam, se a autoridade policial fizer descrição da medida que pretende investigar com aprisionamento, encerrada a medida, a prisão torna-se desnecessária, passível então de uma revogação. E se a prisão for galgada no inciso 2, que diz respeito a informações sobre endereço e identidade, o fornecimento deles também torna desnecessário o aprisionamento e faz passível uma revogação da prisão temporária. Perfeito? Essa é a prisão temporária em linhas gerais.